Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28 e o versículo de número 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto final, acabou. Foi me dado. Partiu dele. Ele falou isso. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Essa é a autoridade que você precisa para fazer o que Jesus mandou. Irmão, se você quer ser alguém equilibrado na sua vida, coerente na sua vida, você precisa enfatizar o que a Bíblia está enfatizando. Todas as vezes que a Bíblia enfatiza uma regra, uma ordem, um princípio, eu tenho que pensar nisso. Se a Bíblia está enfatizando, eu também vou enfatizar isso na minha vida. E a Bíblia enfatiza algumas coisas que eu preciso enfatizar como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Primeiro, é descanso. O descanso é tão importante que Deus trata como mandamento. E você vai perceber que homens cansados negociam valores. Homens cansados não pensam. Esaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura. Por quê? Porque ele estava cansado. E às vezes cansaço, às vezes não sempre, cansaço não é sinônimo de parar, de desistir. Cansaço é sinônimo de descanso. Se você está cansado, você para e descansa. Mas daí a gente está cansado, a gente começa a dizer: vou parar tudo, vou acabar com tudo, vou destruir tudo. Por quê? Porque a gente está cansado. O que eu faço? Descanso. Só que o meu descanso não é só num dia, o meu descanso é em uma pessoa. Ele disse: você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Então você descansa numa pessoa, não é num dia. Porque às vezes a gente sai com a família para descansar, sai com a família e com os filhos. Vamos sair para descansar. Você não descansa. Você volta mais cansado e com menos dinheiro. É ou não é? Por quê? Porque descansar é em uma pessoa. Nele você descansa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Descansar é deixar Deus governar. Converter é sair da frente. Converter é não querer mais você, é querer o que Deus quer para você. Isso é converter. Então a Bíblia também enfatiza a perseverança. E ela também diz como a perseverança, ela flui na sua vida, como a perseverança nasce. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 3, que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então você percebe que para perseverar tem que ter caos. Tem que ter caos. A pedagogia de Deus é o caos. A pedagogia de Deus é o caos. Sempre vai ter caos, porque Deus tira dos seus filhos o melhor. A tribulação produz a perseverança. Então quando você ora e diz assim: Deus, eu quero perseverar, Deus diz: deixa comigo, eu vou te ajudar. A tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança. Você vai ver que são processos. Outra coisa que a Bíblia enfatiza: a oração. Outra coisa muito importante, a simplicidade. Não é pecado ser gente. Não é pecado ser gente. Está triste? Chora, a Bíblia diz. Está alegre? Cante louvores.
Está com raiva? Sê tu homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você chegar na eternidade, ao lado de Deus tem um homem que venceu a morte e o inferno, que não tem um diploma na mão, tem uma cicatriz, que não tem um troféu na mão, que tem uma cicatriz, porque os diplomas sinalizam que eu aprendi, mas as cicatrizes sinalizam que eu venci. Aleluia! E quem toca a Deus é quem vence, não é só quem aprende, mas não dá uma resposta. Aleluia, não estou dizendo que você tem que sair da faculdade, que você tem que parar os estudos, não. Eu estou dizendo que se você está se perdendo na prática, volte para a teoria. Se está se perdendo na teoria, não pratique, até que você entenda. Atos capítulo 1, quando Lucas escreve a Teófilo, ele está prestando conta com Teófilo, porque Teófilo era o investidor do ministério de Lucas. Lucas era médico. E ele está escrevendo para Teófilo e ele diz assim: Teófilo, de agora em diante eu vou passar a te dizer tudo que Jesus fazia e ensinava. Ele não ensinava, ele fazia. E porque fazia, tinha legalidade para ensinar. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não pratico. Porque se eu só informo, é uma coisa. Se eu pratico, eu não informo, eu transmito. Tudo que você pratica e você ensina o que você está fazendo, você não está só informando, trazendo informações, você está transmitindo vida. Transmitindo vida. Por isso que um homem e uma mulher que anda perto de Jesus, tudo que ele fala tem vida. Tem vida no que ele fala, tem vida no que ele faz. A nossa geração não precisa de mais informações. Nós nunca tivemos uma geração com tantas informações, irmãos. Pega o celular e fala para o chat GPT. Para ele fazer um esboço para você, ele faz. Mas a nossa geração tem tantas informações, mas nós nunca tivemos também uma geração tão leiga de Deus. Nós precisamos entender sacerdócio nas nossas vidas, porque tudo que eu vou ser, vou ter e vou fazer já está comigo. Eu preciso descobrir, porque olha, as coisas mais importantes da terra, as coisas de maior valor: petróleo, diamante, ouro, prata, bronze, alumínio, Deus escondeu tudo na terra. Tudo que materialmente tem valor, Deus escondeu na terra. Mas tudo que espiritualmente tem valor, Deus escondeu no homem. O homem é um tesouro eterno de Deus. Por isso ele disse: eu vou vir com o meu reino e eu vou colocar dentro de você o meu reino. Muitos vão procurar ali, procurar aqui. Não se impressionem, porque o meu reino está dentro de vocês. Muitos dirão: está aqui, outros dirão: está ali. Não acreditem, porque o reino está dentro de vós. Tem coisa aí dentro que nem a NASA sabe. Tem coisa aí dentro que você ainda não descobriu que você tem, que você carrega, que você é capaz. Porque você está olhando para fora. Você está procurando uma mão na sua cabeça. Quando o Senhor diz assim: se relaciona comigo. Olha o que ele falou aqui, olha a promessa dele. Ele diz: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Sabe o que ele está dizendo? Se você anda comigo, essa autoridade é transferida para quem? Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então vão, ensine eles a guardar todas as coisas, façam discípulos, batizem. E sabe qual é a recompensa de vocês? Eu estarei com vocês todos os dias. Essa é a sua recompensa, a minha presença. A minha presença vai estar com você. Não é presente. Presente Deus dá porque te ama, irmão. Carro, casa, empresa, essas coisas são os mimos de Deus porque ama você. Porque você é um cara legal. Porque você é perseverante, você é batalhador.
Lá no Brasil a gente ia dizer: você é zica. É nós. Isso é presente. Não confunda presente com presença. Um pai que só dá presente para o filho, mas não dá presença, não funciona. Deus não funciona só dando presente. A sua herança é a presença de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, e esse poder agora eu estou dando para você. Esse poder é seu. Quando você ministrar no teclado, quando você tocar a bateria, quando você pregar, quando você negociar, quando você estiver sentado em mesas de relacionamento, eu estarei com você. Irmão, isso é muito forte para mim. Emanuel é Deus comigo. A minha recompensa é a presença, não é presente. Deus está me abençoando. Alguém me disse: pastor Luiz, como Deus está te abençoando? Eu disse: irmão, defina para mim o que é bênção de Deus. Ele diz: Deus está te abençoando. Ele não soube definir. Eu disse: o que você acha que é bênção de Deus? Você está conhecido, né? Todo mundo sabe quem você é. Você vai em todas as igrejas, você viaja o mundo, você é pastor de um grande ministério. Eu disse: você acha que isso é a bênção de Deus? Ele: não é? Eu disse: não, isso é os mimos de Deus. A bênção é no meio da noite ele chamar seu nome e você ouvir. A bênção é ele dizer assim: corre para as escrituras que eu vou te dar uma ideia. Ei, fica aqui comigo só mais 10 minutos que eu vou falar uma coisa para você que ninguém sabe. E quando você parar na frente de alguém, eu vou te mostrar o coração da pessoa. Você vai estar com dor de cabeça pregando e você vai curar e eles vão ser curados. A bênção de Deus é você falar e Deus ouvir. É Deus falar e você ouvir. Bênção de Deus está na relação, querido. Na relação, não é no serviço. Mas eu trabalho para Deus. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. O serviço é o extrato do relacionamento. Porque eu estou com Ele, não tem como não me ocupar com o que Ele está fazendo. Porque você vive com Ele, não tem como você não se envolver, não se comprometer com o que Ele faz. Não dá para ficar em casa, eu não consigo. Esses são os 3 verbos que Jesus me ensinou: ide, fazei e ensinai. E aqui se resume numa frase o seu sacerdócio: ide, fazei e ensinai. Sabe, quem governa no lugar é quem é adorado ali. Governa no lugar quem é adorado ali no lugar. Governa na casa quem é adorado na casa. Governa na família quem é adorado na família. Governa no casamento quem é adorado no casamento. Aleluia, irmãos. Governa na empresa quem é adorado na empresa. Aleluia. Isso envolve o seu sacrifício, envolve o seu tempo, envolve as suas movimentações, envolve tudo que é seu. Porque um homem e uma mulher que aprenderam a adorar a Deus vão aprender a guerrear. O ícone de adoração na Bíblia é Davi, um adorador. E o ícone de guerreiro na Bíblia também é Davi, porque adoração e guerras andam juntas. Davi, ele usava 2 instrumentos, uma harpa e uma espada. Por isso o Salmo 144 ele diz: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi, quando guerreava com homens, ele usava uma espada. Quando ele guerreava com demônios, ele usava uma harpa. Ele adorava para vencer as guerras no mundo do espírito. E ele batalhava para vencer as guerras no mundo material. Quando ele guerreava com homem, ele estava com uma espada. Quando ele guerreava com demônios, ele estava com uma harpa. Então adoração e guerra andam juntos. E se nós perdermos a reverência, nós perderemos a autoridade. Adora no lugar
ou melhor, governa o lugar quem é adorado no lugar. Para quem é esse altar? É essa pessoa que adora. E nós fomos chamados, irmãos, não foi só para converter pessoas. O objetivo da igreja do Senhor não é só converter pessoas, é governar territórios. Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10 justos. Você vai perceber que o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. O que destrói um território não é quantos ímpios tem ali, mas é quantos justos estão praticando justiça. Porque Deus não precisa de muito quando Ele vai fazer muito, Ele precisa só de poucos. Deus precisa de alguém que creia, de alguém que se posicione, de alguém que diga: é comigo aqui, Senhor, eu quero pagar essa conta, eu vou resolver esse problema. Eu quero pagar essa conta, eu quero resolver esse problema. Eu contei isso há uns dias atrás. Eu estava na selva do Peru em 2017. Em 2017 eu estava na selva do Peru com os nossos pastores. Nós estávamos em 14 pastores comigo. E nós fomos de avião até Lima. E eu comecei a perceber que ali em Lima começou a doer o meu ombro. E eu queria fechar o ombro, eu não conseguia. Fechar os dedos, eu não conseguia. Mas não falei nada, não alertei ninguém. Fiquei pensando: será que está me dando alguma coisa? Será que eu vou morrer dentro desse avião, Jesus? Mas nada, era uma dor muscular. Chegamos em Lima, pegamos um voo para Quitos, Apucalpa, Carabachora, Mandará. É um negócio assim. Apucalpa é o nome do lugar. Aí pegamos um outro avião até Quitos. Aí pegamos um barco, fomos até na nossa base. Nós temos uma base missionária lá dentro de Quitos. Você anda umas 3 horas de barco. É do lado do Amazonas, é Amazonas, só que é do lado peruano. O rio Amazonas, do lado peruano. Quando chegou na nossa base, começou a doer tudo, meu irmão. E nosso voo era 9 dias depois. Eu fiquei lá 9 dias. 9 com ida e volta. Fiquei 7 dias lá. Fizeram uma tipóia para mim, para pendurar o braço. Começou a doer, adormecer meu braço. Meus dedos já não obedeciam mais. Dor. Eu tinha que tomar analgésico para dormir. Pastor, vamos embora. Eu digo: não adianta, o nosso voo não é agora. Para antecipar o voo, eu não vou viajar sozinho, tem que ir pelo menos os 2 de vocês comigo. Não, deixa assim, eu vou tomar analgésico, vai melhorar, e a gente tem fé, aquela coisa, vai dar certo, né? Não deu certo, irmão. Cheguei em Itajaí, fui procurar um médico, e aí cheguei no médico, ele disse: Luiz, o que te deu foi a minha mãe chama de toxicólogo, mas ele usou um nome clínico que eu não sei explicar agora. E ele disse: você está com um problema no seu ombro que atacou a sua coluna, e nós vamos ter que primeiro tirar a dor, depois a gente começa a entrar na osteopatia, mas isso deve ter dado ler em você, lesão por esforço repetitivo. E aí eu fui perceber que era do microfone, de tanto carregar microfone, né? Eu já tenho aquele, até ganhei aquele da Madonna, mas eu ainda não estou. Eu vou chegar lá, porque eu não sei o que eu faço com as mãos. Não é? Mas eu vou chegar lá. E aí estou lá. Ele disse: eu vou te dar 3 injeções, uma hoje, uma amanhã, uma depois de amanhã. Aí depois de tirar a dor, o que é que a gente faz? Aí a gente começa o tratamento. Pode ser? Eu digo: pode. Aí já estou tirando a camisa para tomar a injeção. Ele diz: não, tira a calça. Eu digo: não, mas está doendo aqui, ó. Ele diz: não, você vai tomar a injeção aqui, ó. Aí eu baixei a calça, segurei na mesinha. Então veio em mim a palavra do Senhor. E eu não sei como que é com você. Comigo a palavra vem quando eu estou com as calças na mão, irmão. Quando eu, assim, aos 45 do segundo tempo, quando não tem mais saída, a palavra vem. E quando a palavra vem, eu começo a chorar. Pensa na cena, a calça pendurada, o médico com a injeção na mão, e eu... O enfermeiro olhou e disse: pastor, fica tranquilo, homem, não vai doer nada. Eu digo: não, mas eu não estou chorando por causa da injeção. Eu estou chorando porque Deus está falando comigo. Ele disse: Deus está falando com você? Agora? Eu digo para você ver. Você tem que estar pronto, porque qualquer hora Ele pode estar falando com você. E aí ele soltou a injeção numa tigelinha de inox.
E disse: agora eu estou curioso, o que Deus está falando com você? Eu puxei as calças para cima. Que eu aprendi que se tiver nu, Deus não fala. Puxei a calça para cima e disse: Deus está me falando. Aí enxuguei as lágrimas. Ele disse: eu estou todo arrepiado, o que Deus está falando? Eu disse: Deus está me dizendo que Ele está levantando na sua igreja no mundo uma parte sadia do corpo que vai tomar o remédio pela parte doente do corpo. Ele disse: eu estou todo arrepiado, pastor. E nós começamos a chorar ali. Eu disse: Deus está me dizendo que Ele vai levantar uma parte que não se perdeu, que não se corrompeu, que não se vendeu, que vai tomar o remédio pela parte doente do corpo. Ele disse: meu filho, eu tenho homens e mulheres escondidos. Eu tenho homens e mulheres que não vão para a internet bater na igreja, que não vão para a internet falar mal de pastores e bater na igreja. Eles vão baixar as calças, mostrar sua nudez e vão dizer: Deus, eu quero tomar o remédio pela essa parte que se perdeu. Se perdeu, mas é meu irmão. Pecou, mas é meu irmão. A Bíblia diz que se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Sabe o que a gente faz quando um membro do corpo padece? A gente corta o membro fora e bota uma prótese. E pasmem, a palavra prótese, ela vem da palavra propósito. Porque a gente quer que continue funcionando. E a prótese, ela funciona, só que ela não tem a vida da cabeça. Ela não tem mais o comando da cabeça. E a igreja tem um cabeça, que quem comanda os movimentos é Ele. E por isso tem muita coisa no corpo de Cristo funcionando, mas é prótese. E o Senhor Jesus vai arrancar as próteses, porque o funcionamento do corpo tem que vir da cabeça. E nós não temos que continuar funcionando, nós temos que continuar fluindo a vida de Deus através da igreja, através das coisas que Deus colocou nas nossas mãos, dos recursos que Ele nos confiou. E aí eu me lembrei, sabe de quem? De José de Arimateia. José de Arimateia foi um homem que foi diante de Pilatos e disse: me dá o corpo. Mas o corpo está morto, mas eu quero o corpo. Quando o corpo morreu naquela cruz, todo mundo correu, todo mundo saiu de perto. Porque enquanto o corpo estava vivo, o corpo dava lucro. Enquanto o corpo estava vivo, o corpo fluía, curava, multiplicava pães e peixe. Mas agora o corpo morreu, não tem mais ninguém por perto. Mas um homem foi lá e disse: me dá o corpo. Eu quero investir no corpo. Sabe o que José de Arimateia fez com o corpo? Ele lavou o corpo. Ele perfumou o corpo. E sabe o que ele fez ainda? Ele envolveu o corpo num lençol de linho fino. Linho, a Bíblia diz em Apocalipse 19:7, que linho fino são os atos de justiça dos santos. Então eu vim dizer uma coisa para você aqui, América. E eu não estou falando em uma igreja, eu estou falando para a igreja, porque vocês são a igreja. Deus está atrás de homens e mulheres que querem investir no corpo. Não só que vão botar dinheiro dentro de envelopes e se isentar da responsabilidade de lavar o corpo. De perfumar fala da unção. E de envolver o corpo no lençol de linho fino. Agora, quem quer investir no corpo morto? Só investe no corpo morto quem acredita que ele vai ressuscitar. Eu acredito que o Senhor vai fazer tudo de novo. O avivamento que nós já provamos um dia, Jabes, nós vamos ver tudo de novo. O avivamento que muitos de vocês já viram, o Cristo que te visitou no quarto, que te visitou no monte, os gravetos que acendiam enquanto você orava. Ei, você vai ver tudo de novo. Ei, você vai ver tudo de novo. Então não desanima com o corpo. Não perde a igreja de vista. Não vá para a internet acusar, condenar, criticar, atacar. Não! Diga: Senhor, eu baixo as minhas calças e eu tomo remédio pelo corpo.
Ah, eu tenho chorado pelo corpo. E tenho apanhado, irmão. Apanhado de todo lado. Tendo que pedir perdão por coisas que eu não fiz. Mas não tem problema, pode bater que o couro é grosso. Mas eu não vou desistir de chorar pelo corpo. Eu não vou desistir de investir no corpo. Porque eu acredito que antes de Jesus voltar, o corpo vai ressuscitar de novo. E nós vamos viver um grande avivamento na terra. Assim, o que José fez, por isso que é tão importante. Escute, guarde essas duas figuras, esses dois sacerdotes, José e Daniel. Os dois foram levados como escravos para as duas nações. Daniel, ele mudou a fibra moral da Babilônia. E José mudou a fibra econômica do Egito. Por isso Deus precisa de homens alinhados com o púlpito e com os negócios. José não pastoreou no Egito. Ele ensinou para Faraó como governar. Daniel, ele não abriu uma igreja na Babilônia. Ele abriu uma janela. Uma janela de possibilidades para o futuro. Ele estava ali na Babilônia como escravo, mas ele estava olhando para o futuro. Ele estava dizendo, é Jerusalém, eu estou olhando para Jerusalém. Eu estou olhando para o lugar da promessa. Então, ei, você está aqui. Nessa terra, você veio como imigrante. Por favor, abra uma janela de possibilidades para o futuro. Abra uma janela de possibilidades para o futuro. Seja no ramo que você estiver. Não importa no ramo que você está, se você é atleta, artista, político. Irmão, eu sento com todo mundo na mesa. Eu tenho as mesas políticas que eu sento, eu tenho as mesas de atletas que eu sento, jogadores de vários times do Brasil que eu discipulo. E ninguém sabe, porque eu não uso eles como troféu. Eu sento em mesas de empresários, homens que pegam o seu jatinho particular, vai lá em Itajaí para me ouvir. Um Zé Mané que estudou até a 8ª série, ia para a escola pegar piolho e comer merenda. Mas que um dia encontrou Jesus no caminho. Deixa eu te falar uma coisa. O corpo vai ressuscitar. Agora, a espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. Você está esperando algo coletivo, mas não vive no pessoal. Você já podia estar chapando em casa. Já podia ter feito um altar na sua casa. Amém? Hoje nós temos ido em muitas empresas que o cara não começa o expediente na segunda-feira sem um culto. Ele não termina a semana sem um agradecimento a Deus, um culto de ação de graça. Ele não começa a vida, ele não começa o dia, ele não toma um gole de café sem dizer: Tu és o meu Deus, todas as minhas fontes estão em Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Sacerdócio é isso, cara. É você transformar o ambiente que você está. Ser convertido não é ser adequado. Muitas pessoas se adequam a este mundo. Não, eu não tenho que me adequar a este mundo. Eu tenho que viver de uma forma neste mundo, que o mundo a qual eu pertenço se manifeste através da minha vida neste mundo. Você não tem que procurar uma maneira adequada de se adequar a este mundo. Você tem que viver de uma forma que o mundo a qual você pertence invada o mundo que você vive. Invada. Há um tempo atrás, eu e minha esposa pegamos um voo. Eu sentei na beirada, ela sentou no meio e sentou uma senhora na janela. E a mulher começou a passar mal. Ela disse: ai, está me dando eu estou ficando ruim. Eu disse: não, a senhora não está ficando ruim não. Fica tranquila. Eu ia dizer: a senhora está endemoniada, mas eu não falei. Eu disse: não, a senhora pode ficar tranquila, a senhora não vai ficar ruim. Ela disse: eu estou com vontade de chorar. Eu disse: pois chore. Eu disse: o que é isso? Eu disse: a presença de Deus. Deus está aqui com a senhora. Ela disse: ai, o meu filho usa droga. Não, mas não é o seu filho. A gente está sempre procurando alguém pior do que a gente, para dizer: ele precisa. E aquele dia aquela mulher aceitou Jesus com a gente.
sentada num banco do avião. Se você me perguntar o nome dela, eu não me lembro. Sabe, Deus nos chamou para tomar todos os territórios. O fato de você entrar num restaurante não significa que você é só um cliente. O fato de você entrar num avião não significa que você é só um passageiro. As pessoas te chamam de empresário, mas você não é só um empresário. Você é um sacerdote. Você tem um sacerdócio, transformar o ambiente em que você vive, transformar o território que você vive. Irmão, olha para José. Cara, todo lugar que José entrava mudava. Até na cadeia, José olhou para o copeiro e para o padeiro e disse: por que vocês estão tristes? O cara está preso. José, por onde passou, mexeu nos ambientes. Deus é um Deus de ambiente. Sabe, quando você pisa na bola, você não perde Deus, você perde o ambiente. Adão perdeu o jardim, ele não perdeu Deus, ele perdeu o jardim, o ambiente que Deus criou para estar com ele. Então, por favor, entenda que você é um sacerdote em todos os ambientes. Nós estamos procurando uma maneira de nos adequar a este mundo, mas nós não precisamos nos adequar. Nós precisamos viver de uma forma que o mundo a qual pertencemos se manifeste neste mundo caído. Ah, mas a igreja precisa dar uma resposta para o mundo. Não, a igreja não precisa dar uma resposta para o mundo, ela precisa dar uma resposta para Jesus. E se ela der uma resposta para Jesus, Jesus vai usá-la para dar uma resposta para o mundo. Porque o mundo não espera Jesus voltar. Quem espera Jesus voltar é a igreja. O mundo espera que a igreja se manifeste. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Noé, irmão, se você ler Gênesis capítulo 8, versículo de 6 a 12. Noé não sabia o que iria acontecer. Ele sabia que iria chover. Deus falou para ele. E o interessante é que Deus falou uma vez só. Deus não vinha todo dia no culto. Deus não precisava de profeta para confirmar. Eu preciso acreditar no que Deus me disse um dia. Eu preciso acreditar. Noé acreditou na primeira vez. Você imagina, você imagina, uma vez só, por 100 anos, todos os dias Noé ia cortar uma árvore. Eu fico imaginando os filhos de Noé dizendo: será que o pai está bem? Será que o pai não está equivocado? Será que o pai não se confundiu? Será que foi Deus mesmo? Noé estava lá cortando madeira todo dia. Construiu uma arca. Só que Noé precisava entender uma coisa: que a maior obra de Noé não era construir a arca, era reconstruir o mundo depois que saísse da arca. Então tudo que você está fazendo agora não é sua maior obra. Guarde isso, tudo que você está fazendo agora não é sua maior obra. É quem você vai se tornar depois que sair dela. Porque o segredo não é o que você faz, é quem você está se tornando por aquilo que você faz. Porque a minha identidade não está no que eu faço, está em quem eu me tornei por aquilo que eu estou fazendo. Não é a sua maior obra, não é construir uma arca, é reconstruir o mundo depois que sair da arca. Noé estava ali quase um ano dentro da arca. Eles ficaram um ano dentro da arca. Choveu 40 dias e 40 noites, mas eles ficaram por um ano. Sabe o que é que Noé fez? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo de 6 a 12, que Noé abriu uma janela na construção que fizera. Ele abriu uma janela, soltou um corvo, depois soltou uma pomba, ela voltou com um ramo, depois ele soltou, ela não voltou mais. O que eu quero dizer com isso? Você precisa abrir uma janela de possibilidade naquilo que você está fazendo agora. Porque o que você está fazendo e vivendo agora não define exatamente quem você é. Abra sempre uma janela de possibilidade para aquilo que está por vir. Você precisa ver além daquilo que você está fazendo. Você precisa ver além das 4 paredes que você vive, além da sua capacidade mental, além daquilo que do ambiente que você está inserido. É muito importante construir uma possibilidade de olhar para fora. Foi o que Noé fez. Ele disse: a vida não pode parar aqui. Deus não mandou eu fazer essa arca por ficar aqui.
Deus já falou o que Ele ia fazer. Ele disse que ia destruir tudo, e destruiu. E agora? Irmãos, não termina assim. Abra uma janela de possibilidade. Foi o que Daniel fez na Babilônia. Ele abriu uma janela para Jerusalém. Ou seja, eu estou com o pé na Babilônia. O lugar que eu vivo é um caos, mas a minha profecia não vem daqui. A minha profecia vem de lá. Eu estou olhando para aquilo que me fora dito. Eu estou olhando para aquilo que me fora dito. Tem dia que eu estou acabado, desanimado. Como disse o Rafael aqui, eu estou pregando todos os dias. Todos os dias, e graças a Deus, Deus me deu uma coisa boa, que é dormir. Eu durmo bem. Eu deito e durmo. Prefiro dormir às vezes do que comer. Então eu durmo bem. No outro dia eu estou inteiro. Vamos trabalhar, vamos para cima, vamos para lá, vamos. Cara, às vezes as pessoas perguntam para minha esposa, diz: pastor, eu não sei como é que a senhora aguenta. Pastor Luiz não para. Ela disse: minha filha, eu já fui esposa do traficante. Hoje eu sou esposa do apóstolo. Pelo menos eu sei onde ele está e com quem ele está. Antes eu não sabia nem se ele ia voltar para casa. Agora eu sei que ele está com alguém que é muito maior do que nós. Ei, entenda, para de choramingar. Deus não te deu uma igreja para te matar. Deus não te deu um negócio para te matar. Ele deu porque confiou em você. Deus confiou em você um sacerdócio. E eu estou muito animado, irmãos. Como diz lá no sul, eu estou com muita alegria na minha felicidade. Eu estou animado, eu estou entusiasmado. Eu sei que os próximos dias, meu Deus, porque todo esse caos, ele tem um propósito. Tem um propósito. Essa é a pedagogia de Deus. Eu não conheço muita coisa na vida, mas a pedagogia de Deus eu conheço. E eu sei quando ele começa a puxar para trás, e começa a puxar para trás, e começa a puxar para trás, eu sei que a hora que ele soltar, irmão, a hora que ele soltar, que a gente pegar a pressão, a gente vai entrar em lugares que a gente nunca entrou, que a gente vai viver coisas que a gente nunca viveu. Então se preparem, esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Não está para se comparar. Enxuga as lágrimas. Mete um sorriso na cara. Está difícil, pastor, eu sei que é difícil. Quem vê a gente falar pensa que a gente não tem luta. Eu tenho lutas fantásticas, guerras sobrenaturais, batalhas incríveis. Mas em todas essas coisas, não é sem essas coisas, não é longe dessas coisas, não é fora dessas coisas, é dentro delas. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor, mano. Nós somos mais do que vencedor. Aleluia. E se Deus mudar o plano, deixa eu profetizar para alguns de vocês que estão aqui. Se Deus mudar o plano, não se assuste. Não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Quando Deus quer te ensinar alguma coisa nova, Ele tem que te tirar de alguma coisa velha. Não é de marcos antigos. Mas eu não sei onde é que eu tenho que entrar. Você não precisa saber. Você não precisa saber onde você não tem que estar mais. Paulo e Silas, Atos 16. Todo santo dia, Paulo e Silas iam orar. Eu estive lá na Grécia, nesse lugar, na cidade de Filipos, nas ruínas da cidade de Filipos. Estive na cadeia onde Paulo foi preso. Chorei sentado lá e disse: Deus, eu não sou crente. Me ajude a ser crente. Paulo todo dia ia orar. Paulo e Silas, todo dia ia a caminho de oração. E ia uma mulher atrás dizendo: meu Deus, que unção. Meu Deus, que glória. Meu Deus, que poder. Meu Deus, que forte. Meu Deus. Paulo um dia se incomodou tanto. Ele olhou para trás e disse: cala a boca, diabo. Eu fico imaginando os homens de Deus, que quando eles eram elogiados, eles repreendiam. Quando eles eram açoitados, eles vinham contando as marcas. Nós estamos longe disso, cara. Paulo repreendeu aquela mulher. A minha pergunta é: ela estava falando alguma mentira? Ela estava falando alguma mentira? Ela estava falando alguma asneira? Ela estava falando alguma coisa que não era? Não, ela estava falando só verdades. O que é que eu aprendo aqui? Que é muito possível viver uma mentira falando só a verdade. Mas eu ouço a verdade, eu prego a verdade. Não é, a verdade você não tem que ouvir, você tem que conhecer. E
conhecereis a verdade. O que te liberta é conhecer a verdade. Não é ouvir ela, não é pregar ela. Paulo e Silas foram presos naquele dia. Foram açoitados em praça pública. Foram presos. Dentro da cadeia. Meia-noite. Eu fico imaginando Paulo e Silas, tudo escuro, lá no meio, na cadeia, lá dentro, no cárcere interior. Paulo deve ter perguntado. Deixa eu conjecturar um pouquinho, que eu gosto de imaginar. Minha mente é muito fértil. Eu fico imaginando Paulo olhando para Silas, já dizendo assim: ô Silas, onde você está, negão? Estou aqui. Daí? Apanhou muito? Apanhei, rapaz, está doendo pra caramba. Pois é, e agora, Paulo? E agora? Onde é que a gente estava indo? A gente estava indo adorar a Deus. Então vou adorar aqui mesmo. Mudou o cenário, mas não mudou o propósito. Eles estavam indo para o lugar de oração. Aquele dia eles foram para a cadeia. Lá na cadeia eles fizeram aquilo que eles iam fazer no lugar de adoração. Entenda que quando você anda com Deus, é você que forma o ambiente, não é o ambiente que forma você. Quando você anda com Deus, o sacerdócio quem dá é você. É você que diz como vai ser. Como vai ser. Sabe, quando nós começamos o ministério, eu e o Lapa, a gente fazia reunião e eu dizia assim, ó, nós vamos viajar o mundo. Nós vamos plantar igreja no mundo inteiro. Nós vamos ganhar milhões de almas para Jesus. Nós vamos escrever livro, irmão. Eu jamais imaginei que eu podia escrever um livro, imagine, ainda em outro idioma. Eu já escrevi 46. E tinha um irmão que ele dizia assim para mim: pastor, posso te dar uma palavra? Eu digo: pode, irmão. Ele disse: eu queria corrigir o senhor. Eu disse: pode corrigir, irmão, eu gosto de ser corrigido. Ele disse: o senhor é muito sonhador. O senhor tem que ser mais realista. Porque o que o senhor está falando, pastor, é uma utopia. Eu disse, só pensei, não disse. Por favor, não ouça gente que vive uma vida que você não quer viver. Não ouça pessoas que vivem uma vida que você não quer viver. Eu disse para ele: irmão, sabe qual é a diferença do sonhador e do realista? É que o realista sabe para onde está indo. O sonhador já esteve lá. Sabe por que eu estou sonhando? Porque eu já sei, eu já estive lá. Eu já vi no mundo do Espírito. O Senhor já me mostrou em oração. Eu não pisei lá ainda, mas uma nação que eu não conheço correrá para mim, por amor de Deus. Eu não vou para ela primeiro, é ela que corre para mim. Tudo que você vai viver corre para você primeiro, depois é que você entra nisso. Então tudo que você... Que bom te ver, cara. Você é crente ainda, né? Glória a Deus. Tudo que você vai viver, primeiro vai correr para você. Deus vai criar aqui dentro de você. Por isso que você não vai ganhar nada aqui fora sem ganhar aqui dentro primeiro. Como você não vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro primeiro. Tudo que você está perdendo aqui fora é porque você perdeu aqui dentro. Então não comece a resgatar por fora, comece a resgatar por dentro. De dentro, você canta de dentro para fora. Não é assim que você canta? De dentro para fora, vem queimar em mim. Sim. De dentro Vem queimar, Senhor. para fora, É isso que eu creio. me consuma. Sabe, você não perde nada aqui fora, você está perdendo aqui dentro. A mulher, a dracma perdida, ela perdeu fora. Não, ela perdeu dentro de casa. Onde é que ela perdeu a dracma? Dentro de casa. Quando você perde dentro, você não pode procurar fora, você tem que procurar dentro. Você já perdeu a chave do carro dentro de casa? Já? Na realidade você não perdeu, você só não sabe onde pôs. Porque dentro de casa você não perde nada, você só substitui por outra coisa.
Quando o Senhor falou para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, Ele não disse que ela perdeu o primeiro amor, Ele disse que ela deixou o primeiro amor. Porque dentro de casa você não perde, você substitui por outra coisa. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. Ela tinha mais 9, ela poderia continuar. O que é uma moedinha para quem tem 9? Ela tinha 10, perdeu uma, ninguém vai notar. Eu posso continuar com as 9. Esse é o problema. É que as pequenas coisas que nós perdemos dentro de casa vão sinalizar as grandes coisas que nós vamos perder fora de casa. Ela parou tudo, irmão. Diga para alguém que está do seu lado: se você perder uma moedinha que seja, para tudo. Para tudo. Mas é pequenininha? Para. As pequenas concessões vão se tornar em grandes movimentos depois contra você. Sabe o que ela fez, Rafa? Ela acendeu uma luz. Ela não ligou para ninguém pedindo oração. Ela disse: eu vou procurar. Ela acendeu uma luz. Só que quando ela acendeu a luz, ela não viu a dracma. Ela viu que a casa precisava de uma faxina. Porque quando a luz acende em você, você não acha a dracma de cara. Você vai perceber que tem alguma coisa fora do lugar aqui. Ela acendeu a luz. De novo, ela não pediu ajuda para ninguém. Ela pegou uma vassoura. Você vai na presença de Deus pedir uma oração, Deus te dá uma vassoura. Deus diz: varre essa casa, limpa ela, limpa a sua mente, limpa seus ouvidos, limpa seus olhos, limpa o seu subconsciente, o seu inconsciente, limpa. Porque se você tirar toda essa carniça de cima, toda essa, sabe, esses problemas, você vai achar o que está aí dentro. Está aí dentro. Não procure fora, está aí dentro. Quando ela achou, ela chamou as amigas e contemplou. Então, querido, a realidade presente, ela não define quem você é no sacerdócio de Cristo. O tempo que você está vivendo agora não define quem você é. Um dia Noé tomou um porre, mas ele não era um bêbado. Um dia Abraão mentiu, mas ele não era um mentiroso. Davi pecou, mas ele não era um adúltero. O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero te dizer que uma situação não define quem você é. Talvez essa situação aconteceu porque Deus quer te pegar de volta, te dar uma vassoura bem grande, acender uma luz e dizer assim: está aí dentro. Nós podemos viver tudo junto de novo, já está aí dentro. Cara, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu estou vivendo nesses dias, eu parei de procurar problema nos outros e comecei a procurar em mim. Porque o maior lugar para esconder o seu pecado é no pecado dos outros. Enquanto você passa tempo ajudando os outros a resolver os seus BO, você não resolve os seus. Eu fui para casa, acendei uma luz e disse: Deus, o que eu posso fazer para melhorar como ministro do Senhor? Ele disse: você precisa me entender na realidade presente. Porque pior do que não entender a realidade presente é não entender Deus presente na realidade. Deus está presente na sua realidade. Deus está presente. O que você está vivendo agora não define quem você é. Você pode estar como José teve, como Daniel esteve em Babilônia, mas Babilônia não definiu Daniel. Ah, mas Daniel rejeitou a comida do rei. Ele rejeitou a comida, não o coração do rei. Ele amou tanto aquele rei que um dia aquele rei se converteu ao Deus de Daniel. O Deus que só fez mal para Daniel, que matou sua família, que destruiu a sua cidade, destruiu o templo do seu Deus. Mas Daniel se dedicou em salvar aquele rei. Sabe por quê, irmão? Porque culto governa. Culto governa, pastor? Culto governa. Irmãos, culto governa. O primeiro homicídio na terra foi por causa de um culto.
A forma que Deus é adorado numa cidade define se Deus reina nela ou não. Então, construa altares para Deus em tudo que você fizer. Se você vai fazer um negócio, primeiro adore a Deus antes de assinar. Se você vai comprar, primeiro adore a Deus antes de fazer. Se você vai vender, adore. O que é que tem? Não tem nada a ver. Isso é espiritual, isso aqui que eu estou fazendo é material. Não, tudo é espiritual para quem é espiritual, irmãos. O seu sacerdócio é espiritual. Tudo que você for fazer é espiritual, irmãos. O mundo tem uma forma de se adequar à corrente das águas. Você não. Você não. Você anda na corrente de Deus. O primeiro homicídio foi por causa de um culto. O problema da cidade está em como Deus é adorado nela. A maior arma bélica de um povo é a sua adoração. É a sua adoração, é a forma que você adora a Deus. Isaías no capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz que Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Irmão, o pior ano de Jerusalém, o pior ano daqueles dias. Por quê? Se você for analisar Isaías, estude a vida de Isaías, você vai perceber que antes de Isaías se transformar no profeta messiânico, Isaías era um homem que só via problema. Ele dizia: ai de ti, pecador. Depois de você ler do capítulo 1 ao capítulo 6, ele dizia: ai de ti, pecador, ai de ti, bebedor de vinho, ai de ti, prostituta, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas no dia que ele teve um encontro com Deus, ele disse: então eu vi o Senhor, então eu disse: ai de mim. Como é que eu sei que alguém anda com Deus? Quando ele não toca mais na ferida de ninguém, ele toca na sua. Por isso que todo homem que anda com Deus, ele se auto-renova. Toda mulher que anda com Deus se auto-renova. Por quê? E aquele homem que só via defeito na terra, quando ele olhou para a terra, o que é que ele viu? Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías agora tem esperança na terra. Ele tem esperança na terra. E quando ele profetiza em Isaías 53, então ele tem um encontro com o Messias. Ele diz: olhando para ele, nenhuma beleza víamos, mas ele foi subindo como renovo. Ele se tornou um profeta da esperança. Aquele profeta do caos se tornou um profeta da esperança. Deus não precisa de um profeta para dizer: olha, tem morte na panela. Não, Deus precisa de um profeta para dizer: eu tenho farinha, eu vou colocar nessa panela, eu vou salvar essa igreja, eu vou salvar essa cidade. Alguém está me entendendo aqui? Deus não precisa de um profeta para trazer diagnósticos. Diagnósticos Deus já tem. Deus está procurando alguém que baixe as calças e diga: eu vou tomar um remédio, eu vou lavar, eu vou perfumar, eu vou perseverar. Mas está tudo seco, os ossos estão secos, os pastores estão desviados, a igreja está roubando, a igreja está perdida. Deus precisa de alguém que pare na frente dos ossos e diga: ossos secos, vivam! Chega de diagnóstico, irmão. Fala para alguém que está do seu lado: chega de diagnóstico. Você fala como você quer pregar para Deus como se Deus não soubesse. Deus precisa de alguém que mata no peito e diz: é comigo aqui, Jesus. Deixa comigo. Deixa, Senhor, eu vou resolver, porque eu sou sacerdote, o Senhor me chamou para estar aqui. Você imagina, irmão? Imagina, pastores. Imagina, quantos pastores tem aqui? Pastores, levanta a mão. Deixa eu conhecer você, glória a Deus. Olha aqui, imagina comigo. Deus olha lá o povo adorando um bezerro, chama Moisés e diz: Moisés, vou matar esse povo. Depois você lê Êxodo 31, Êxodo 32 e Êxodo 33. Aproveita e lê o 34 também. Deus começa a pregar para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou matar esse povo. Moisés, esse povo é de dura serviço. E Deus faz uma proposta indecente para Moisés.
Deus diz: Moisés, vou matar esse povo e vou levantar você no ministério. Vou começar tudo de novo com você. Meu irmão, eu conheço pastores que, se Deus disser assim para eles: vou fechar todas as igrejas da cidade, só a tua vai ficar aberta, ele vai dizer: meu Deus de mistério, ó Deus de visão, o Senhor entendeu então? Até que fim o Senhor entendeu? Que proposta indecente que Deus fez. Deus disse: eu vou destruir todo esse povo, Moisés, e vou levantar você de novo. Ou seja, eu vou começar de novo com vocês. Moisés disse: não vai não. Olha o que Moisés diz: te arrepende agora, Deus, do que tu falaste. Moisés convidou Deus para aceitar Jesus, irmão. Olha isso. Ele disse: Deus, te arrepende agora do que tu falasse. O senhor está maluco? Olha, cara, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. A capacidade que Ele tem de deixar o homem pensar que é o homem que governa. Moisés começou a dizer: lembra-te que tu falasse a Abraão, Deus. Verdade, Moisés, ainda bem que você está aqui. Rapaz, tinha esquecido disso. Rapaz do céu, se você não está aqui eu não ia lembrar. Lembra que tu falasse, Deus, te arrepende agora. Pasmem, está escrito assim: então Deus se arrependeu do que havia dito. A palavra arrependimento ali não está de ter feito uma coisa errada e se arrepender pela dor do pecado, não. Deus não tem pecado. Mas você diz: Deus não volta atrás. Quem não volta atrás é você. Deus volta atrás sim. E nós não voltamos por causa do orgulho. Como Deus não tem princípio de orgulho, Deus é humilde. Tudo de bom na sua vida aconteceu por causa da sua humildade, e tudo de ruim aconteceu por causa do seu orgulho. E a Bíblia diz assim: então Deus se arrependeu do que havia dito. Uau! Aí Moisés se aproveita. Deus diz: tá bom, Moisés, eu não vou matar o povo, vou fazer como você está pedindo. Agora, a minha pergunta é: Deus queria matar alguém? Claro que não, irmãos. Quando Deus diz: vou matar, Ele só está esperando alguém que toma uma posição e diz: Deus, deixa que eu resolvo. Isso é sacerdócio. Quando Deus diz: vou quebrar, e alguém diz: Senhor, deixa eu interceder. Ele está procurando alguém que interceda para que Ele não faça. Quando Ele avisa você, é que Ele já está contando que você vai se meter no meio para atrapalhar. Quando Ele convoca você, Ele está dizendo assim: ó, eu estou falando para você para ver se você é macho mesmo, para ver se você pula na frente da bala. Eu vou fazer. E Moisés disse: não vai não. Ele disse: tá bom, Moisés. Eu fico imaginando Deus diminuindo para deixar o homem crescer. Que Deus lindo, maravilhoso, irmãos. Que Deus maravilhoso. Aí Deus diz: tá bom, eu não vou matar, mas também não vou junto. Aí Moisés vai entrando. Moisés diz: não, se tu não for, também, nós não vamos também. Ele diz: não, eu não vou. Vou mandar um anjo. Moisés disse: não, anjo nós não queremos. Não quero anjo não. Se o senhor não for, nós também não vamos. Deus diz: tá bom, Moisés, então eu vou. A minha presença irá contigo. Aí Moisés pula e diz: não, se a tua presença não for, nós não vamos. É porque Deus ofereceu uma presença. A tradução da palavra presença que Deus ofereceu é teofania. É dons, manifestações de poder. Moisés disse: não, eu não quero poder, eu quero a tua presença, o cabode, o peso da tua glória. Aí Deus disse: tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E aí Moisés entrou e disse: então me mostra a tua face. Você está vendo? Que cara metido, ousado. O que é que eu aprendo aqui? Que quando Deus diz não, não é exatamente o que Ele quer dizer. Quando Deus diz não, não é para você correr, é para você entrar. Deus está dizendo: não vou fazer. Você diz: meu Deus, quem tem filho aqui? Minha filha de 33 anos, hoje ela tem 33 anos, casada, tem 3 filhos. Quando ela era menina, ela vinha: pai, fazia a cara, chorava, com a lágrima corria, a boca mexia: pai, por favor. Eu digo: não vou, Bruno, eu não deixo. Por favor, pai.
E eu dizia: para de olhar para mim, sai daqui. E ela não ia sair, ela via para mais perto. Ia ficar mexendo no bolso da camisa. Por favor, pai, só dessa vez. De Bruno, eu já falei: não, filha. O pai está tentando te proteger, filha. Pai, por favor, todo mundo vai, pai. Só dessa vez, então. Aí ela estendia a mãozinha e dizia assim: então tem que dar R$30 porque tem que pagar. Moral da história: você deixava, dava o dinheiro para ir, levava e depois ia buscar. E aí ele assim ficava só olhando. Ela disse: eu quero ver quanto tempo você aguenta. Você acha que tem alguma coisa diferente com o teu Deus? Olharam para ele e foram iluminados. E o seu rosto não fica confundido quando você olha para ele. Foi isso que Moisés fez. Cada não que Deus dizia, Moisés entrava. Deus disse: eu vou matar. Não vai. Então eu não vou junto. Vai sim. Não, vou mandar um anjo. Não, o senhor vai. Não, tá bom, eu vou. Não, poder não, presença. Tá bom, a presença vai. Então me mostra você. Aí Deus pega Moisés pela mão, assim, ó, fica aqui na fenda da rocha. Ó, eu vou passar. Quando eu passar, você vai ver as minhas costas, mas você não vai ver a minha face. Porque se você ver, você morre. Você vai ver as minhas costas. E Moisés, Deus passou. Eu nunca entendi como é que Moisés escreveu o Pentateuco. Êxodo tudo bem, porque ele nasceu em Êxodo. Mas como é que ele escreveu Gênesis se ele não estava lá? Eu acredito, aqui com a minha imaginação santificada, que quando Deus passou, Moisés viu as costas, ou seja, ele viu o que Deus havia feito dali para trás. Então Deus foi passando, ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Oh meu Deus, a terra era sem forma e vazia. Meu Deus, o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele dá nome de pessoas, idade de pessoas. Ele fala sobre o dilúvio. Ele não estava lá. Eu acredito que quando Deus passou, Moisés viu o passado. Só que a promessa para a igreja não é ver o passado, não é só estudar o passado. A promessa para a igreja está em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo de número 10, que diz assim: noiva minha, pomba minha, vê, já passou o inverno, ou seja, mudou a estação. A estação mudou. Quando a estação muda, você tem que mudar de roupa. O problema é que a estação muda, você não muda de roupa. No verão você está passando o maior calor, porque continua com a mesma roupa. No inverno está passando frio, porque continua com a mesma roupa. Ele diz: ó, vê, já passou o inverno. Olha, ouve-se as vozes das rolas no campo. As figueiras já estão dando figos. O tempo de cantar chegou. E aí ele fala no versículo 14 uma coisa que você precisa anotar na sua Bíblia e ler depois. Cânticos capítulo 2, versículo 14. Ele diz: noiva minha e pomba minha, tu que anda pela fenda das rochas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua face é linda e a tua voz é doce. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando um homem que quis ver Deus, Deus disse: vai para a Feira da Penha, você vai ver o que eu fiz. Agora não é o homem que está pedindo para ver a Deus, é Deus que está pedindo para ver a igreja. Ele diz: tu que anda na Feira das Penhas, sai daí, aí você só vai ver o que eu fiz, você não vai ver o que eu estou por fazer. Mostra-me a tua face. Agora Deus está dizendo: eu quero ver você. Igreja, cadê você? Eu vim aqui só para te ver.
Deus desesperado dizendo, se é que Ele desespera, Ele dizendo, eu quero ver você, eu quero ver você, me mostra, o que você está fazendo, no que você está acreditando, com o que você está envolvido. Mas você não fala, você fala para todo mundo, pede conselho para todo mundo, mas você não entra no quarto e diz, Deus, essa noite me deu vontade de fazer isso. Senhor, eu estou com uma ideia nova, fala comigo se é tua mesmo, ou é da minha cabeça, ou é da minha ambição. E Deus vai dizer, não, é da sua ambição, mas eu vou te abençoar, porque eu também quero que você seja abençoado. Tem coisas, sabe, tem momento que a gente está ferindo a rocha, batendo na rocha, dando pau na rocha. Deus não quer nem fazer, mas Ele faz para te abençoar. Sai água, na marra, mas sai. Mas tem uma hora que Deus diz, agora chega. Agora você não vai mais bater na rocha. Quando você era menino, você fazia de um jeito, agora vai ter que ser de outro. Agora você cresceu, você amadureceu, você não é mais menino, levado por qualquer vento de doutrina. Agora você tem que me ouvir. E eu estou dizendo para você não bater mais. Eu estou dizendo para você falar com a rocha. E aí o problema, sabe qual é? É que a gente fala com a rocha e não funciona, porque a gente quer que funcione na hora. Aí como não funciona, a gente volta a fazer o que a gente sabia. E o pior, funciona. E porque funciona, a gente acha que Deus está aprovando. Todo mundo está bebendo, está todo mundo saciado na sua sede, e a gente diz, uau, vamos embora. E Deus diz, não. Eu não te chamei só para dar resultado, eu te chamei para dar fruto. E o vosso fruto permaneça e se multiplique. E às vezes, irmãos, para a gente voltar a dar fruto, Deus para os nossos resultados. Só para a gente voltar a dar fruto. Porque a ideia de Deus é que a gente dê fruto, e o fruto permaneça. Como eu disse, eu continuo amanhã. Eu creio que para hoje está bom. Sacerdócio, diga comigo, é ocupar os lugares vazios. Amém, irmãos? Quando Isaías viu a glória, ele viu que toda a glória enchia o templo. Se a glória enche o templo, ela também pode encher toda a terra. Deus vai encher a terra com a sua glória. Não, a terra já está cheia de glória. Tem glória aqui, tem glória aqui, tem glória aqui, tem ali, tem ali, tem lá, tem lá. A Bíblia diz em Malaquias, ou melhor, Abacuque, capítulo 2, versículo 14, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória. Ou seja, nós vamos conhecer o que nós carregamos. E o meu trabalho aqui é te ajudar a ver o que você já tem. Fique de pé comigo, por favor. Uau, que unção gostosa, irmãos. Que noite gloriosa. Aleluia. Eu estou com muita alegria na minha felicidade. Eu estou com muita alegria. Como diz o Rafael, é fruto do Espírito. Como diz a Bíblia, na realidade não é o Rafael que diz, é a Bíblia que diz. Eu quero orar pela gente. Mas eu queria orar não para você receber. Eu queria orar primeiro para você se dispor e dizer, Deus, eu quero tomar o remédio pela parte doente. Eu quero tomar o remédio para que Deus transforme essa terra. Eu não vou para a internet falar mal da igreja, falar mal das pessoas. Não, eu vou morrer por elas. Eu quero ser transformado pela glória de Deus. Se você está disposto nessa noite, eu quero pedir que você saia do seu lugar. Você procure um lugar nesse altar, nessa plataforma, chama do que você quiser. Onde Deus habita, para mim é um santuário.
Não é porque negócios são feitos. Não é porque negócios são feitos aqui dentro, descredibiliza a pureza de Deus nesse lugar. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, Jesus. conheceu, Sim, me Jesus. ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluia. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Pois uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Sim, tu és por quem a minha alma esperou. Coloca, Jesus, com teu fogo a vida desses homens. Toca esse homem.